Mais uma vez, boa noite a todos. Depois de um pequenino problema aqui, já mais ou menos resolvido, mas não sei se não vai ter as funções. Deixa eu só ver aqui, fit screen, tudo não é o máximo. Tá. Ah, tem. Ver se ele fica. É isso mesmo. Luz ou sombra? O uso das redes sociais à luz da doutrina espírita. Essa palestra me deu a ideia de ser feita depois dessa coisa aqui. Se ela aparecer, peraí, aqui. Por causa dessa coisa aqui. Alguém vai olhar e vai falar, nossa, como é que ele pode estar falando de uma criança, né? Dessa coisa que se chama bebê reborn. Porque, se vocês lembrarem, tem coisa aí de um mês ou dois meses atrás, começou-se uma polêmica, sem pé nem cabeça, sem fundamento e exagerada por causa das bebê reborn. Tudo porque uma mulher, uma colecionadora de bonecas, e por sinal, me veio a ideia durante um podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, onde ele levou uma colecionadora de bebê reborn, que era aquela que tinha criança que ficava piscando, a boneca, que aquilo era um efeito de câmera, levou um psicólogo e levou também o Chico Barney, que é um jornalista de variedades. Foram discutir bebê reborn. Porque criou-se uma polêmica, desculpa o termo, idiota nas redes sociais. A ponto de vereadores falarem que ia por uma lei proibindo o atendimento de bebê reborn em posto de saúde. E eu falei, puxa vida, eu nem sabia que podia atender. Né? Novidade. Então proibir porque não podia atender. Porque você proíbe aquilo que não pode funcionar. Pois. Aí começou-se aquele dilema quando aparece uma outra colecionadora e vendedora de bebê reborn indo no hospital procurar atendimento. Gente, ela fez aquilo, o nome daquilo é fanfic. Fanfic é uma situação criada para mostrar uma situação que não existe. Cria-se uma história para postar em redes sociais. Ela foi visitar a amiga que tinha ganhado o neném, preparou a boneca, montou tudo, chegou na porta para fazer o atendimento, tudo aquilo com pessoas filmando, para ela mesma filmando. Depois apareceu uma outra e começou-se então as nossas redes sociais, bradando para os quatro cantos. Falando, criticando, xingando, humilhando, falando que era aquilo, é coisa que merece CAPES e não sei o que. Gente, se for assim, eu também mereço CAPES, porque eu coleciono miniatura, faço maquete. Estava agora, sábado passado, com o Simpson, num shopping. Mas é falta de entendimento. Ou até de um amigo meu que pagou 12 mil reais num caminhão de controle remoto. E final de semana vão para o interior de São Paulo, ficam sábado, às vezes domingo, dirigindo o caminhão de controle remoto. As pessoas não compreendem as coisas. Elas, como diria esse psicólogo, me fugiu o nome agora, as pessoas nas redes sociais têm sempre que odiar algo ou alguém. É incrível. Sempre tem que ter a ver ódio ou raiva de alguma coisa. Ixi, Maria. Acho que é por causa da... Peraí. Será que é por causa da edição? Ele não pega as fontes, peraí. Vai ficar meio ruinzinho para a gente ver, mas vai dar. A visão global do uso das redes sociais, fevereiro de 2025. Deixa eu só ver se não tem uma visualização mais... que ele troca as fontes. Não vai. Não vai. Vai ter que ser assim mesmo, infelizmente. Meu PowerPoint deu pau. A visão do global do uso das redes sociais. O mundo conta com 5,24 bilhões de usuários de redes sociais. Cerca de 64% das redes sociais, 64% da população está nas redes sociais. O Brasil ocupa hoje a terceira posição global com 3 horas e 37 minutos por dia, atrás apenas do Quênia e da África do Sul. Então, o Brasil é o terceiro país do mundo que seus usuários ficam mais tempo em redes sociais. Mas por que nós vamos falar de rede social? Qual é o motivo que me trouxe para trazer? As redes sociais transformaram a comunicação interpessoal, tornando-a mais rápida e amplamente acessível. Bom, nós temos hoje pessoas do outro lado do mundo, onde nós nos conectamos. É possível conversar em tempo real com alguém do outro lado do mundo, compartilhar fotos, eventos da vida instantaneamente e manter contato constante com amigos e familiares.
Então, você faz uma viagem, alguém está viajando, ele manda para você, a facilidade que se transformou as redes sociais. E aí eu sempre pergunto nas palestras, que talvez nem tanto, se alguém não tem rede social. Eu fui no Anitta Borella há umas semanas atrás e perguntei a uma senhora, eu não tenho. A senhora não tem nada? Não, só tem um WhatsApp. O WhatsApp é rede social. Então não adianta escapar. Então tem uma rede social. Então hoje quase todo mundo utiliza para alguma... mas eu só uso para comunicar com as minhas irmãs. Então é uma rede social. A senhora manda foto para elas? Manda, elas mandam para mim, enfim, então. Tudo bem que é uma rede social um pouco restrita, ponto a ponto, mas existem os grupos e existem teus contatos, que tem hora que dá raiva de algumas pessoas que clica sem ver para onde está mandando e manda para todo mundo. De fato, manter contato com amigos, família, é apontado como o principal motivo para usar redes sociais globalmente. Por outro lado, surgem os desafios na comunicação mediada pela tela. A ausência de pistas não verbais, tom de voz, expressões faciais, pode gerar mal-entendidos e a comunicação tende a ser mais rápida, porém superficial. Então ela tornou-se muito fria. Ainda mais depois que o WhatsApp criou a velocidade 1.5 e 2.0. Porque você recebe uma mensagem, está lá, 13 minutos. Ah, não vai ter tempo. Muitas pessoas compartilham online apenas os momentos positivos, criando a impressão de que os outros têm vidas melhores. Infelizmente, muitas vezes nós nos empolgamos com algumas situações, sentimos inveja. Aí eu vejo a pessoa falar assim, inveja branca. Gente, não existe inveja branca. Ela não tem cor. A inveja é de qualquer cor. Branca, vermelha, preta. Então, se há uma inveja, há alguém desejando alguma coisa de alguém. O que pode causar sofrimento, inadequação e ansiedade da própria pessoa. Poxa, a pessoa vê seu amigo viajando naqueles lugares maravilhosos. Né? Eu sempre falo, tem algumas histórias na internet que colocam assim, como que você espera e como é que é, né? Que nem tirar foto na fonte de Trevi. A minha prima esteve lá agora recente, ela chegou às 6 da manhã para tirar foto, para conseguir uma foto sentada no banco. Às 7 horas da manhã já não tem mais... meio da tarde, então, tem fila para achar um espaço para não aparecer ninguém na fonte de Trevi em Roma. Então ela falou, descobri, acordei 5 horas da manhã, 6 horas que já estava claro, fui lá para tirar uma foto. E aí você vê a pessoa toda majestosa na fonte, fala, olha que vidão, para. Aí o que me trouxe a fazer essa palestra? Por que eu vou falar de redes sociais dentro de uma casa espírita? Revista Espírita de julho de 1868, em um artigo chamado Projeto de Constituição do Espiritismo. Kardec propõe a criação de um Conselho Espírita Internacional, que seria responsável por zelar pela qualidade, a pureza da doutrina e a pureza da doutrina. Nesse projeto ele menciona que, a cada 25 anos, este conselho fará proceder uma revisão da doutrina, a fim de estudar novos princípios que possam ser incorporados a ela, a doutrina espírita, sem prejuízo dos princípios fundamentais já estabelecidos. Então Kardec queria que se criasse um conselho, e a cada 25 anos senta-se e fala, olha, surgiram novas coisas, vamos agregar o espiritismo a isso. Essa proposta mostra o caráter dinâmico e progressivo do espiritismo. Segundo Kardec, que considerava a doutrina como aberta ao aperfeiçoamento contínuo, desde que os novos elementos fossem seriamente estudados e compatíveis com princípios fundamentais, já consolidado pelos espíritos superiores. Então ele não queria que mudasse. Aí trouxesse novidades, trouxesse atualizações. Por exemplo, Kardec escreve o Livro dos Espíritos em 1857. Nunca se sonhava que um dia espíritos se manifestariam pela televisão. E o que aconteceu nos anos 80, comecinho dos anos 80, 90, havia manifestações através de televisões, de aparelhos de som. As pessoas deixavam fora do canal, existem reportagens, inclusive, sobre isso, aonde iria se obter imagens, sons de espíritos desencarnados. Kardec não imaginava que um dia um espírito, através de uma psicografia, iria libertar um preso, um condenado à prisão. E esse fato se ocorreu no Mato Grosso, com a ajuda de um londrinense, Per Andréa, um grafologista muito famoso, que comprovou que a letra e a assinatura de uma carta escrita por uma ex-miss Mato Grosso,
na qual seu namorado, marido, não me lembro, sem querer, acidentalmente, a matou com um tiro na cabeça. E ele estava sendo culpado. Ele coloca a arma em cima de uma escrivaninha, o tiro acerta a cabeça dela, mata. Foi através de uma psicografia que ele foi libertado. Quem imaginaria em 1857 que os fizeram? Então, novidades ou evoluções que não fogem do princípio básico do Espiritismo. E esta é a ideia em relação ao uso da rede social e o Espiritismo. Nomofobia. Alguém já ouviu falar disso? Já? É um tipo de ansiedade moderna caracterizado pelo medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou não ter acesso à comunicação. Tira o celular de uma pessoa. Se ele começar a suar frio, se ele começar a ter palpitação, ele é nomofóbico. Lógico, vamos excluir aqui as pessoas que usam o celular para trabalho. Aí é diferente. Mas a grande maioria, o trabalho é ao contrário. Ele põe no modo avião, ele deixa o celular, mas aqueles que não o fazem somente para trabalho não conseguem ficar sem o acesso a um celular, a uma rede social, a um WhatsApp, etc. E tal. Então, essa doença, que é uma doença do século XXI, veio da tecnologia. Qual a relação com a visão espírita? Na perspectiva espírita, a nomofobia pode ser vista como um desequilíbrio no uso do livre-arbítrio, indicando apego material e fuga do autoconhecimento. Então, o Espiritismo vê o apego a um celular como um mau uso, um desequilíbrio e um apego exacerbado a material, bem material. A ideia é que o abuso dos bens materiais pode ser um obstáculo à evolução espiritual está bem fundamentada em O Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte, Leis Morais, mais precisamente, Lei de Conservação. Então, primeiro alerta, é esse apego aos bens materiais. E o celular seria equivalente a isso. Então, o desespero que leva muitas vezes uma pessoa a ficar sem o seu aparelho, sem se conectar com o mundo. Nossa, aqui bagunçou tudo, né? No Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 5, Lei de Conservação. Com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais? Então, por que Deus criou o apego aos bens materiais? Olha para a resposta. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, para experimentá-lo por meio da tentação. É uma tentação dentre as outras. Então, existe essa questão dos atrativos. E quem que não gosta de um bem material? Quem não gosta de trocar o seu celular por um novo, de uma roupa nova, de um carro mais novo, de uma reforma Eu não posso falar em reforma na casa, senão minha mulher pode ouvir por aqui pelo pensamento, porque desde de agosto do ano passado a gente está fazendo a reforma em casa. Já acabamos. Mas começou uma outra. Já acabou. Aí começou uma... Agora que acabou, né? Ela falou, por enquanto. Ai, que medo. Bens materiais. E qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, quer dizer, essa tentação ela tem como objetivo desenvolver a razão. Por que eu preciso? Para que eu preciso? Eu fui agora, mês de junho, eu fui no Paraguai. O que você foi fazer lá? Comprar o que eu não precisava, mas nunca tive, mas comprava o que eu nunca tive, não sabia que existia, mas quando eu vim eu precisava. Não, teve algumas coisas que é um apresentador que eu comprei, mas teve umas coisas que eu falei, gente, para que eu comprei isso aqui? Eu olhava, um dia pode ser que eu precise. Esses dias atrás eu abri uma gaveta, achei um negócio lá que eu nem sabia que era meu. Eu falei, gente, para que serve isso aqui, né? Demorou para mim entender o que era. E como foi parar lá. Então, os bens materiais nos atraem. No Livro dos Espíritos ainda, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza, no caso a lei de Deus, nossas necessidades. Nós já não temos o que precisamos? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Então, porque Deus deu um limite para as nossas necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, os vícios acabam falando para você precisa. É que nem eu falo. Você está hoje, gente, aí é tocar no celular. Alguém já notou que às vezes está conversando sobre um determinado tema? Pega o Google, vai fazer uma pesquisa, e qual é a primeira coisa que aparece na pesquisa?
O que eu estava falando. Gente, como é que o Google descobriu isso daí? Sabe? Da onde que ele descobriu? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vai que eu conectei o computador, né? Vai que ele agora está conectado, ele abre. Peraí, deixa ele abrindo lá. Por quê? Porque quando você instalou o Google, o teu programa, você liberou a câmera dele, o microfone e todo o acesso. Você não notou, mas liberou. E aí o que acontece? Serve para Facebook. O Facebook ele ainda é mais ligado quando você faz alguma pesquisa. Fica um pouquinho mais numa postagem do Facebook ou do Instagram. Na hora que você for ver as próximas, você vai ver aquele mesmo assunto sendo tratado lá na frente. Esse aqui juntou tudo. Deixa eu só testar aqui só um pouquinho. Sorte que o público está pequeno. Não vai achar muito ruim, não. Os convidados. E que coisa, viu? E eu usei ontem, né? Ontem nós fizemos uma aula. Foram 80 slides que a gente rodou lá. Não deu um probleminha nos slides. É a minha miniatura. Só um minutinho, que agora eu estou conectado. Vai que conectado ele funciona. Porque está difícil ler, hein? Olha aqui, ó. Cadê PP? Não, o PowerPoint não abriu. Tudo bem que ele é pirata, mas... não quer abrir mesmo. Vamos embora. Vamos tentando. Sócrates. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza sujeitas às mudanças. Então, Sócrates está nos falando do apego aos bens materiais 250 anos antes de Cristo. Ele já tinha essas ideias. Ele traz, logicamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, são ideias que ele já professava lá atrás, que estão sujeitas às suas mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada à alma. Nossa, aqui ficou difícil de eu ler, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo, não estou conseguindo ler. Não dá, então. É que a fonte foi feita no PowerPoint, né? E eu não consigo diminuir. Deixa eu fazer diferente. Só um minutinho. Eu acho que eu tenho ela aqui. Eu vou fazer pelo celular. Que aí eu consigo enxergar. A gente para de usar o projetor. Pronto. Aí eu faço ela pelo celular. Porque vai ter texto lá na frente que... Olha. Redes, está vendo? Computador, informática, internet, tudo a ver. Pronto, por aqui ele... aqui dá para me ler certinho. Quase, mas dá. A alma se transvia, perturba, e quando serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem. Como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza sujeitas às mudanças. Ao passo que contempla a própria essência, dirige para o que é puro, eterno e imortal,
E sendo ela dessa natureza, permanece ligada por tanto tempo quanto possa. Então o que acontece? Espíritos muitas vezes desencarnam, ficam ligados aos bens materiais. Quer dizer, Sócrates falando isso lá atrás. Cessa então os seus transviamentos, pelos quais unida que é imutável, e a esse estado a alma chama de sabedoria, que a gente só vai conseguir mudar quando nós nos tornarmos mais evoluídos, quando nós deixarmos de nos apegar ao bem material. Essa aqui também é. Sabeis o que foi dito aos antigos. Agora vamos entrar na internet mesmo para valer, as broncas. Não matareis. E quem quer que mate, a quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. E que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que se disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso aqui está em Mateus 5, 21 e 22. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa passagem quando Jesus questiona as pessoas pelo que ela fala. Não ela fala da morte. Quem matar alguém será condenado pelo juízo. Mas ele condena aquela pessoa que magoa as pessoas por palavra. Quando ele diz do termo raca, vai lembrar que antigamente quando a pessoa fazia rec, né, dar aquela escarrada, ela estava agindo com desdém com uma pessoa. Aquilo era a maior humilhação que haveria. E chamar uma pessoa de louco, então, piorou mais ainda. Então imaginamos que não só cometemos falha quando tiramos a vida, claro que é o pecado capital maior, porém, no simples fato de humilharmos uma pessoa, de criticarmos uma pessoa, também por isso iremos prestar contas. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles concórdia e união, que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. No Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje as palavras são expressões do pensamento. E hoje nossos postes também são palavras. Então, imagina quando você simplesmente faz um comentário. Tem a mesma função de você estar cara a cara com a pessoa. A pessoa faz uma postagem. Tem hora que você sente uma cosquinha de criticar. Fala a verdade, nós sentimos. Tem hora que a gente vê que a pessoa está postando uma coisa extremamente absurda. Uma coisa que não tem nada a ver. Ah, que vontade de ir. Só que aí entram pessoas que vão defender aquela postagem. E aí você entra num embate. A pessoa criticando, você criticando. Para quê? Para que nós vamos fazer isso? Qual a necessidade de colocarmos o nosso conceito lá? Ainda mais se for uma pessoa, de repente, ligada ao nosso convívio. A pessoa vai, nossa, justo você? Então temos que pensar que toda palavra ofensiva é um sentimento contrário à lei de amor que Jesus nos ensina. Não devemos, então, maneirar nas postagens, nos comentários. Postagem é tua, mas vamos também pensar aquilo que nós postamos. Mas os comentários? Olha como estamos hoje a situação política. É uma bagunça, digamos. Você tem lado A e lado B. Você não tem mais condições. Ou você está no lado A, se não estiver no lado A, você é do B. Não adianta falar, não sou nenhum do... Você é. Então virou-se um embate, principalmente em redes sociais, na onde se você fizer um comentário, principalmente hoje, do que aconteceu, pronto, já vem um monte de gente criticando você. E nós nos desgastamos com isso. Compenetrai-vos... O que aconteceu aqui agora? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Esse aqui é Hahnemann, criador da homeopatia. E ele é um dos espíritos que ajudou no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, num comentário, bem-aventurados, brandos e pacíficos. Então, primeira coisa que ele nos alerta, compenetrai-nos de que o homem só se conserva vicioso, senão porque ele quer permanecer vicioso. Muitas vezes nós vemos pessoas postando, fazendo postagens nas redes sociais absurdas, exageradas, divulgando fake news. É uma pessoa que ela é doente. É uma pessoa que não quer se melhorar.
E muitas vezes nós embalamos e entramos na mesma lead dela. Vamos participar da mesma loucura na qual ela posta. Na rede social como espelho moral, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Disse, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Nosso Sócrates de novo, lá falando para nós que nós devemos nos conhecer, que é o meio mais prático de se melhorar. E aí eu pergunto, disseminar ódio, zombarias, mostra muitas vezes uma face que não é nossa. Nós não somos aquela pessoa que muitas vezes comenta nas redes sociais. É porque é fácil se colocar atrás de um memezinho, de um avatar. Muitas vezes até um avatar que não significa quem somos nós. Mas estamos ali, isso quando não tem pessoas que se utilizam de contas fake para justamente fazer isso. O tal dos haters. Já ouviram falar essa palavra? Haters são pessoas que se deliciam em humilhar as outras pessoas. Tivemos o caso agora do elefante lá, né? O tal do... Me lembra o nome do elefante? Lá de Sorocaba? Alfredo, não, é... Oh, meu Deus. Ronaldo. Tem um elefante que está no zoológico de Sorocaba. Esse elefante está no zoológico de Sorocaba há 40 anos. Ele era de um circo. E aí, na época, o circo parece que desistiu de cuidar do elefante, abandonou ele, e ele foi trazido para o zoológico de Sorocaba. Está lá sendo bem tratado, numa área lá. Porém, como teve muito em moda agora aquele santuário dos elefantes do Mato Grosso, foi trazido 2 elefantes, né, lá da Argentina, inclusive uma lá não resistiu, não conseguiu vir. Nossa querida Luísa Mel fez uma campanha para tirar esse elefante que está lá em Sorocaba e levar para esse santuário. Gente, você vê o tanto de ataque que essa mulher teve. Tudo bem que ela falou muita asneira, mas muita gente perdeu a oportunidade de ficar quieto. Aí veio as pessoas defender ela, aí começou o embate. Na terça-feira que eu estava vendo essa reportagem no YouTube, começou a aparecer os vídeos, né? Você começa a ver 1, 2. É fora do normal o tanto de ataque que essa mulher levou. Tudo bem que ela é meio fora da casinha, mas não cabe a nós isso daí. Mas coisas desnecessárias. O que publicamos, o que compartilhamos, revela o que alimentamos dentro de nós. Então, muitas vezes, ali a gente está... É aquilo que a gente fala, a gente não aguenta, né? Quer ali fazer um comentário, quer criticar alguém numa postagem. Poxa, vamos parar para pensar. O que vai me trazer de retorno? Uma postagem que alguém fez, alguém que a gente não conhece, mas tem lá, sei lá, 30 milhões de seguidores. Mas eu vou comentar. Você acha que vai ser o quê? Vai mudar a maneira de pensar? Nós se desgastamos com isso. Questão 459 do Livro dos Espíritos. É a melhor questão que eu acho, do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Kardec pergunta para os espíritos. Aí vem os espíritos. Muito mais do que imaginas. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pensamento tem força. Kardec fala da influência espiritual que exercemos uns sobre os outros. Gente, como exerce. Tá? Às vezes também nos conecta com influências espirituais, boas ou más, de acordo com o nosso padrão vibratório. Pois bem, eu pego um gancho aqui agora. Antigamente um espírito teria que pegar e vir conectar até você para fazer você fazer coisas erradas. Um obsessor. Você está lá em casa, de boa, de repente um espírito aleatoriamente passa por você, porque você está com umas ideias meio estranhas, vem aqui, tua cabeça, e você começa a agir de forma estranha. Começa a fazer coisas que não deveria. Depois, quando cai na razão, você joga a culpa nele, no obsessor. Ah, era um obsessor que veio aqui. Hoje a coisa melhorou bastante. Por quê? Porque os espíritos não vão mais na tua casa, pessoalmente. Eles pegam os influenciadores. Vão lá e fazem a cabeça do influenciador que tem 30 milhões de seguidores para jogar no jogo do tigrinho. E pessoas estão gastando dinheiro, estão tirando a vida porque se endividaram por causa do jogo. Influência digital. Então essas influências são terceirizadas. O plano espiritual está com a faca e o queijo na mão. Não precisa lá pegar o fulano, beltrano, ciclano. Eu só vou pegar agora aquele que ele segue, influenciar ele, que eu pego mais um monte de lavada. Então, por isso que nós temos que
a raciocinar. E as coisas boas? É que nós só pensamos nas coisas más. Também existem muitas coisas boas. Por isso que eu falo, quer conhecer uma pessoa, pega o celular dele e vê as redes sociais que ele frequenta. Vê os posts que ele assiste. Vê o histórico do YouTube. Vê como mudou totalmente a ideia de um tempo para cá? Dirigi-vos, pois, a vós mesmos. Perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse de tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outro censurareis. Sobre se obraste alguma ação de que não ousareis confessar. Isso aqui é Santo Agostinho. Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, parte 3, As Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral. Santo Agostinho nos traz uma formulazinha, que ele nos ensina a nós fazermos uma reflexão. Pergunta primeiro, será que aquilo que eu estou sendo feito está tendo alguma utilidade para mim? Será que aquilo que eu estou fazendo para o outro, eu gostaria que fizesse para mim? Ó, Santo Agostinho já falando lá de amar ao próximo como a si mesmo. Será que se eu fizesse de outro jeito, alguém fizesse comigo, eu não estaria censurando ele? Mas uma análise quando formos fazer uma postagem, criticar uma postagem, fazer um comentário. Aí entramos inclusive nas redes sociais domésticas, um WhatsApp, um grupo família, um grupo do trabalho, que muitas vezes a pessoa posta uma coisa lá. A intenção dela, muitas vezes, ela está alegre com aquilo. Mas você vê que é uma coisa bem idiota. Nada a ver, fica quieto. Mas tem gente que faz questão de ir lá cutucar aquela postagem daquela pessoa. Com qual objetivo? E muitas vezes publicamente. Porque às vezes nós podemos fazer isso isoladamente. Teu amigo chega para você, fala lá, troquei de carro. Você vai ver o carro dele, fala, nossa, o carro veio, só para ele. Aí você vai criticar, ele vai ficar chateado. Agora, teu amigo posta uma foto do carro numa rede social, lá no grupo da família, no grupo do trabalho. Você vai e critica para 50, 70 pessoas. Com qual objetivo? Inveja? Raiva? Desejo de querer? Então é isso daqui que Santo Agostinho nos ensina, que é nós analisarmos as coisas antes de fazê-la. O perigo da desinformação e da cegueira moral. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for numa existência, presta atenção, sê-lo-á nas seguintes e seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Isso daqui está no Céu e Inferno, capítulo 1, Código Penal da Vida Futura. Divulgar fake news gera consequências espirituais. Uma coisa tão besta, né? Espalhar desinformação é um ato moralmente grave, pois pode induzir outras pessoas ao erro. Maio de 2014. Guarujá, São Paulo. Surgem as postagens no WhatsApp das pessoas moradoras de um bairro, onde crianças haviam sido raptadas por uma mulher de cabelo vermelho para magia negra. As pessoas elegeram uma pessoa com cabelo vermelho, de 29 anos, espancaram essa moça até a morte. Pasmem, filmaram o espancamento e publicaram nas redes sociais daquele ano. Depois que tudo aconteceu, descobriu-se que não havia nenhuma criança desaparecida, que essa moça sequer era magia negra, era uma moradora. Pergunto, para quem vai sobrar as consequências? Para quem criou a postagem? Para quem recebeu ela a primeira vez, divulgou pela segunda e o segundo pela terceira, toda uma cadeia de eventos. Claro que também tem culpa aqueles que foram lá e mataram ela. Mas todo mundo conjugou para um acontecido de uma maneira mentirosa que surgiu. Ninguém parou no começo para pensar se aquilo poderia causar alguém, se era realmente verdade. Quantas vezes nós não recebemos notícias? E se preparem, gente, se preparem para o ano que vem, que a política no Brasil vai ser uma nojeira. Se preparem, porque com a inteligência artificial evoluindo do jeito que está evoluindo, se prepare a bagunça que vai virar este país.
Porque as pessoas são levadas a acreditar aquilo, o mais absurdo que seja, mas cria uma confiança porque ela necessita que aquilo seja verdade. As pessoas divulgam fake news não é por tirar sarro, por brincadeira. Eu sempre brinco de uma notícia que eu ouvi, que entrei em desespero. Uma vez eu abro o celular e vejo lá que o Sol está morrendo. Ele deve ter mais em torno de 10 a 12 bilhões de anos. Depois ele vai desaparecer. E eu falei, gente, onde eu vou estar lá? Se o Sol sumir? 12 bilhões de anos? Aí eu falei, nossa, deve estar na Terra ainda, se eu continuar pensando desse jeito. Então, o tom da brincadeira, muitas vezes a pessoa não faz. Ela espalha uma fake news porque ela quer que aquilo seja verdade. Quantas nós não tivemos na última eleição? Quantas houveram? Eu sempre gosto de falar que eu não sou nem do A nem do B, gente. Não sou. Eu não tenho um partido definido. Eu queria um meio termo. Mas se eu falo que é meio termo, eu sou do B. Não tem conversa. Mas quantas fake news são divulgadas porque a pessoa sente a necessidade que aquilo seja verdadeiro. E prejudica muitas vezes as pessoas. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Erasto, no livro dos Médios, segunda parte, item 230. Então, a própria doutrina espírita nos traz que é melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E muitas vezes nós aceitamos e engolimos várias e várias mentiras. Prejudicamos as pessoas muitas vezes com o compartilhamento dessas mentiras. A cultura do ódio e da lei do amor. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo consigo mesmo. Disseminar ódio, zombarias, fazer comentários agressivos e divisões nas redes demonstram o quanto ainda precisamos evoluir. Nós, às vezes, ouvimos falar que pessoas morreram, tiraram a sua própria vida, porque sofreram bullying nas redes sociais. Será que nós paramos para pensar se alguma vez nós não prejudicamos alguém com uma resposta moldada numa postagem, numa mensagem? Você imagina uma pessoa mandando para você uma postagem e falando, olha, cansei, não tem mais jeito, e pega você naquele dia que você não está inspirado, fala, você não está querendo viver mais, se mata, vai. Tem gente que faz isso em rede social. Existe um caso, não é no Brasil, de um jovem que, depois que ele se suicidou, ele havia pulado de uma ponte, uma coisa assim, foram encontrar no celular dele, que ele deixou na marquise, se eu não me engano, várias mensagens de pessoas desafiando ele a fazer isso. Você não tem coragem, você é fraco, você é isso, você é aquilo. E quantas vezes, às vezes, não nesse sentido, talvez, no caso nosso, mas quantas vezes nós não criticamos uma pessoa e ela precisava somente de uma palavra, por pior que seja aquela pessoa, às vezes, para você, que tem, a gente fala de inimigos, a gente, às vezes, em vez de dar uma palavra amiga, a gente aproveita aquele momento de fraqueza daquela pessoa e deixamos ela mais para baixo ainda. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, não é isso que Jesus nos ensina? Não será que nós queríamos também que fôssemos humilhados, criticados? Não, ninguém quer isso. Ninguém acorda de manhã com o objetivo de sofrer. Todo mundo quer o bem. Ninguém quer sofrer. E por que nós temos que fazer as outras pessoas sofrerem? Somos dono das palavras que omitimos e escravo da que emitimos. Como diz a sabedoria popular. Sócrates ainda diz, ajuizado será, não supondo que sabe o que ignoras. Traduzindo, tudo sei e nada sei. Então, ajuizado será, se você supor que não sabe aquilo que você não quer saber. Então, muitas vezes nós não queremos saber, fazemos as coisas erradas por falta de conhecimento da nossa parte. Quantas vezes, de novo, reletando as redes sociais, que é o caso do nosso tema, nós não fizemos um comentário depressivo, uma crítica, um kkk, como se diria, que para muitas pessoas é uma ofensa. Às vezes a pessoa está passando um momento, ela queria ouvir tudo, menos alguém dando risada da situação que ela está. Por isso que eu falo, as redes sociais,
Na próxima, eu me perdi. Tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupamos com eles. E não nos procuremos senão a verdade. Cuidemos de nos instruir, mas não nos injuriemos. Injuriemos. Platão. Então, primeiro, ser honesto nas palavras. Se não for, então não faça nada. Não se preocupe com eles e não procuraremos senão a verdade. Cuidemos de nos instruirmos, mas não nos injuriemos. Não criticamos as pessoas. Vamos fazer a coisa com bom senso. Que possamos ser a luz do mundo também no mundo virtual. As redes sociais são neutras. O uso é que determina se será bênção ou prova. Nós estamos tendo um debate agora a nível, né? Porque eles estão criticando as big techs aí por causa das postagens. Se for analisar, elas não têm culpa nenhuma. Porque não é elas que criam a postagem. Só que elas estão levando a culpa porque não tem ninguém lá mediando as postagens. Aí alguém tem uma postagem boa, cortada, vão lá e criticam. Aí tem uma postagem, às vezes, de ódio, disseminação de ódio, as pessoas... Então, é quem faz o uso que é o responsável. O espírita consciente é chamado a ser instrumento de paz em todos os ambientes, físicos ou digitais. Aí que vem a responsabilidade, né? Eu me lembro quando aconteceu aquele caso do João de Deus, que as pessoas, né? Mas João de Deus, um espírita... João de Deus não era espírita, gente. Nunca foi espírita. Zé Arigó nunca foi espírita. Zé Arigó ia de manhã na missa, de domingo. Ele fazia cirurgia mediúnica no sábado, domingo estava na missa. Zé Arigó, que foi um dos maiores médiuns de cirurgia mediúnica do Brasil, do mundo até, era católico, de frequentar a igreja católica todo domingo de manhã. E ele fazia cirurgia mediúnica na sexta, no sábado, domingo estava lá na igreja. O João de Deus nunca se disse espírita, mas quando aconteceu tudo aquilo, as pessoas, não era espírita? E olha o risco que nós temos às vezes quando erramos. Nossa, Fernando, foi o Fernando que fez, ele não era espírita? Parece que nós somos seres de outro mundo, né? Mas é por quê? Porque as pessoas consideram muitas vezes o espírita, digamos assim, um ser perfeito. Eu estou longe disso. Jesus nos chama o amor e a reconciliação. As redes podem ser pontes ou muros, depende de como as usamos. Então, depende de nós fazermos dela pontes ou depende de nós transformá-las em muro. Pontes para fazer a felicidade ir até os outros ou muros para que nós não possamos deixar essa felicidade escapar para os outros, né? Então vamos ser o exemplo, porque na verdade quando tiver lá o teu nome, é que eu falo, eu tenho o Instagram, tem 2 Instagrams, um de miniatura e outro de viagem, e tem um Facebook de miniatura e o Facebook com tudo misturado. Pode entrar lá, desafio qualquer um para ver se tem alguma postagem nos últimos 2 anos que fale alguma coisa, não mais, de política. Não, parei com isso. Tem lá de miniatura, de viagem, às vezes uma outra coisa que aconteceu no pessoal comigo. Então, quer dizer, depende de nós fazermos essa análise. Será que vale a pena queremos brigar, arrumar confusão, ser aquela pessoa chata? Eu tenho 268 pessoas chatas bloqueadas no meu Facebook, que eu não quero ver as postagens dela, porque eu não suporto. Aqui não tem nenhum de vocês bloqueado, eu vou avisando. Então, uma boa noite a todos. Desculpa do problema que deu e muito obrigado.